Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live deste sábado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos para Te adorar, nesta linda manhã de sábado. Estamos aqui buscando a Tua bênção e a iluminação do Espírito Santo para entendermos as Tuas profecias. Que ao abrirmos a Tua palavra profética neste momento, o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Deus colocou no nosso coração hoje para estudar com você sobre a linda sequência do Apocalipse. A linda sequência que existe entre os ciclos de 7 do Apocalipse. Deus fez a coisa da forma fácil. Deus não complica. Deus quer que você entenda o Apocalipse, porque o Apocalipse tem o foco voltado para os nossos dias, para o tempo do fim. O Apocalipse não foi feito para ser entendido na Idade Média ou nos primeiros séculos, porque ele tem um foco para o tempo do fim. O foco do Apocalipse é o juízo celestial. Deus mostra o santuário celestial no Apocalipse e Jesus Cristo entrando no Santíssimo do Santuário Celestial. Os primeiros séculos, representados pelas 7 igrejas do Apocalipse, mostra Jesus Cristo trabalhando no lugar santo do Santuário Celestial. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e aqui vamos encontrar a forma como Deus iniciou o Apocalipse, mostrando Jesus Cristo no lugar santo do Santuário Celestial. Portanto, Apocalipse capítulo 1, nós vamos ver o verso 11, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e Filadélfia, e Laodiceia. Deus começou o Apocalipse falando das 7 igrejas da Ásia. E aqui estão elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Deus escolheu estas 7 igrejas para representar a história do cristianismo, a história da igreja cristã, mostrando o período que Jesus Cristo atuaria no lugar santo do santuário celestial. Por isso o capítulo 1 mostra Jesus no lugar santo do santuário celestial. Leia comigo o capítulo 1 e o verso 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, o lugar santo do santuário celestial. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de um vestido comprido e cingido pelos peitos como um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão, reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E aqui no capítulo 1, no verso 20, diz o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E aqui no capítulo 1, mostra Jesus no lugar santo. Durante o período destas 7 igrejas, desde o ano 31, quando Jesus subiu ao céu, até o ano de 1844, quando começou a 7ª igreja, durante todos estes séculos, por mais de 1800 anos, Jesus esteve trabalhando como mediador e intercessor seu e meu. Jesus trabalhou no santuário celestial, no lugar santo, como nosso intercessor. Mas o Apocalipse mostra, principalmente, Jesus Cristo entrando no lugar santíssimo para dar início ao juízo celestial. Por isso, meu querido irmão, depois de Deus mostrar a história do cristianismo representado pelas 7 igrejas, Éfeso, 31 até o ano 100, Esmirna, o ano 100 até o ano 313, e Pérgamo, do ano 313 a 538, e Tiatira, de 538 a 1517, e Sardes, de 1517 a 1798,
e Filadélfia, de 1798 a 1844, e Laodiceia, de 1844 para frente. Percebam, o foco do Apocalipse não é a história da igreja durante a Idade Média, mas o juízo celestial. Por isso, quando na sétima igreja Deus fala que ela se chamaria Laodiceia, povo do juízo, e que começaria em 1844, é exatamente ali, nesse contexto do povo do juízo, no contexto de Laodiceia, que Deus mostra as cenas do juízo celestial. Quais são as cenas do juízo celestial que Deus mostra? Deus mostra as cenas do capítulo 4 de Apocalipse e mostra que o capítulo 4 está centralizado no Santíssimo do Santuário Celestial. Leia comigo o capítulo 4, verso 1. E depois destas coisas, depois de Deus ter mostrado a história do cristianismo, desde o ano 31 até 1844, Deus mostrou o juízo, povo do juízo, Laodiceia. Por isso diz o capítulo 4, verso 1, depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Agora Deus se propõe a revelar para o profeta João e para a sua igreja o que aconteceria de Laodiceia para a frente. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Capítulo 4, verso 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Esta é uma cena do Santíssimo do Santuário Celestial, onde está o trono de Deus, cercado por 24 outros tronos. Capítulo 4 e o verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Meu querido irmão, aqui está a sala do juízo. O Santíssimo. Deus assentado sobre um trono, tendo ao redor dele 24 outros tronos. O cenário está montado para o juízo celestial. E esse cenário dura durante todo o Apocalipse. Quando você chega lá no capítulo 19, você começa a ler o capítulo 19 e percebe que é o mesmo cenário. O cenário montado em 1844 e revelado aqui no capítulo 4 de Apocalipse, ele não é desmanchado. Ele permanece durante todo o período de 1844 até a volta de Jesus. Por isso, na sequência das 7 igrejas, a história do cristianismo, vem a sequência do juízo celestial. O juízo celestial também é feito em 7 fases. O juízo celestial é feito em 7 fases. 7 fases do selamento do povo de Deus. Portanto, de uma maneira didática e fácil de entender, Deus mostra que, no tempo de Laodiceia, o juízo teria seu início, porque mostra a sala do juízo e então, em seguida, mostra o livro do juízo. Capítulo 5 de Apocalipse fala sobre o livro do juízo, que está na mão do Pai, mas o Pai não pode abrir. Precisa do Filho. É o leão da tribo de Judá, que vem até a presença do Pai no Santíssimo para pegar o livro e descelar os 7 selos, ou seja, iniciar o processo do juízo celestial. Você lê em Apocalipse 5, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Verso 2. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Quando o anjo fala ninguém no céu, inclui o Pai, também não podia abrir o livro. Embora estivesse com o livro na mão, mas não podia abri-lo. E aqui o verso 4. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Verso 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Meu querido irmão, aqui mostra Jesus Cristo vindo à presença do Pai, no Santíssimo, para receber o livro selado com 7 selos, porque ele é o único que pode abrir. Ele conquistou o direito de abrir o livro selado com 7 selos
e processar o juízo celestial em 7 fases. Por quê? Ele conquistou este direito porque venceu, morreu na cruz, sem pecado, pelos nossos pecados. Ressuscitou, subiu para o céu e atuou como sacerdote nosso durante todos os 1800 anos da história do cristianismo. E agora chega o momento máximo de Jesus Cristo assumir a função de juiz no santuário celestial, sumo sacerdote. Por isso ele tem que entrar no Santíssimo. E aqui diz o capítulo 5, verso 7, que Jesus veio, o leão da tribo de Judá, veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Isso aconteceu em 1844 para dar início ao juízo celestial. Você está percebendo, meu querido irmão, minha querida irmã, a linda sequência deste Apocalipse que foi escrito por Deus de uma forma fácil de entender? Primeiro, a história das 7 igrejas do cristianismo. E agora, no tempo do fim, o foco é o juízo celestial. Mostra Jesus entrando no Santíssimo e recebendo o livro selado com 7 selos da mão do Pai. Exatamente Apocalipse 5, verso 7. Veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Agora, meu querido irmão, o capítulo 6 de Apocalipse, capítulo 7 e o capítulo 8 mostra o desselamento do livro selado com 7 selos, ou seja, o juízo celestial em 7 fases. Em Apocalipse 6 mostra 6 selos sendo desselados. O juízo celestial, ele é operado no céu através da abertura dos selos. Os 4 primeiros selos representam os grupos de pessoas que são julgadas no juízo celestial. O cavalo branco representando a igreja remanescente de todos os tempos. Em todos os tempos Deus teve uma igreja remanescente. E também aqui fala do cavalo vermelho, que representa o protestantismo. E também o cavalo preto, que representa a igreja católica romana. E o cavalo amarelo, que representa as igrejas e religiões pagãs. As religiões pagãs são representadas pelo cavalo amarelo. O 5º selo representa os mártires, um grupo especial, queridos. E o 6º selo? O 6º selo fala do juízo dos vivos. O 6º selo não vai ser aberto sem ser anunciado. E Deus anuncia a abertura do 6º selo através de um grande terremoto, um grande tremor de terra. Capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Você pode estar pensando, pastor Samuel, isto já aconteceu no passado. Isto aqui tem dupla aplicação, meu querido irmão, minha querida irmã. 1755, terremoto de Lisboa. 1780, o escurecimento do Sol e da Lua. 1833, a queda das estrelas. Tudo aquilo aconteceu para anunciar a chegada do juízo dos mortos. A chegada do juízo dos mortos. Mas o foco do 6º selo, Apocalipse 6, versos 12 em diante. O principal foco é o juízo dos vivos. Deus não vai começar o juízo dos vivos sem anunciar, sem advertir, sem comunicar para o mundo todo. Todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, todos serão advertidos do juízo dos vivos que está para começar. E o 6º selo faz exatamente isto, proclamando com sinais majestosos no céu o abalo das potências celestiais. Deus anuncia através destes grandes e majestosos sinais, preparando o mundo e preparando o seu povo para o juízo dos vivos, quando a multidão que ninguém podia contar vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, o 6º selo diz respeito ao juízo dos vivos. E lembre-se, o capítulo 7 de Apocalipse, quando fala do selo do Deus vivo, e dos 144 mil assinalados, está falando do 6º selo, está falando do selamento, do julgamento dos vivos. Os primeiros a serem selados são as primícias dos salvos vivos, os 144 mil. E depois, quem mais será selado pelo selo do Deus vivo? A grande multidão que ninguém podia contar. Capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas,
Olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. As primícias, 144.000, e a grande multidão que ninguém podia contar, juntos passam pela grande tribulação, capítulo 7 e o verso 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Primícias e seara passam pela grande tribulação. Meu querido irmão, depois de mostrar o julgamento dos vivos no sexto selo, Deus então mostra o fim do juízo. O sétimo selo é o fim do juízo. É quando Jesus Cristo fará a sua última grande intercessão para a conversão dos conversos da hora undécima. Por isso o capítulo 8, verso 1 ao verso 5, falando do sétimo selo, diz que quando o sétimo selo for aberto, e não foi aberto ainda, mas quando ele for aberto, haverá cerca de meia hora de silêncio no céu, de suspense, porque a porta da graça está para se fechar, e Deus vê uma multidão que ainda não foi selada. São os conversos da hora undécima que precisam ser selados. Então há um momento de suspense no céu, porque Jesus abre o sétimo selo, e então entrega nas mãos dos 7 anjos as 7 trombetas. Perceba que no capítulo 8, verso 2, revela e prova irrefutavelmente que as 7 trombetas só serão entregues para os 7 anjos depois que Jesus abrir o sétimo selo. Entenda, meu querido irmão, que Jesus ainda não abriu o sétimo selo. Portanto, os 7 anjos ainda não receberam as 7 trombetas. Jesus vai fazer uma grande intercessão na abertura do sétimo selo. Verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Jesus não vai fechar a porta da graça sem fazer uma grande intercessão, porque o interesse de Deus é salvar o pecador. Jesus morreu por estas almas que ainda não estão seladas. Por isso ele faz esta grande intercessão, porque ele recebe muito incenso. E o verso 4 diz, capítulo 8, verso 4, e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Este anjo é o anjo da aliança, é Jesus Cristo. E depois de fazer a grande última intercessão, o que Jesus faz? Termina o tempo da graça, ou seja, fecha a porta da graça. O capítulo 8, verso 5, faz parte do sétimo selo, e diz assim: e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Terminou o tempo da graça. Agora, os 7 anjos que receberam as 7 trombetas na abertura do sétimo selo se preparam para tocá-las. É exatamente o que está revelando a profecia no capítulo 8, verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Não antes, não na Idade Média, mas agora, quando Jesus lançar o incensário sobre a terra e fechar a porta da graça. Os anjos vão tocar as 7 trombetas, anunciando as tragédias e as destruições da terra, causadas pelo anjo do abismo, que é Satanás, o anjo de 1/3. O anjo de 1/3, ele é destacado nos juízos indiretos apresentados aqui nas 7 trombetas. O anjo de 1/3, o anjo do abismo, chamado de Abaddon, de Apolion. Meu querido irmão, esta sequência que Deus colocou no Apocalipse, uma sequência entre as 7 igrejas e logo mais os 7 selos, porque os 7 selos começam a ser abertos em 1844, no tempo do povo do juízo, no tempo de Laodiceia. E agora, quando chega o 7º selo, e o 7º selo é aberto, então começa a sequência das 7 trombetas. Um ciclo de 7 não começa sem que o anterior termine. Foi na 7ª igreja que começaram os 7 selos. Foi no 7º selo que Jesus Cristo mostrou os anjos recebendo as 7 trombetas. E é quando Jesus termina o juízo,
no 7º selo, lançando o incensário sobre a terra, é que os anjos começam a tocar as trombetas. Você está vendo a sequência? É linda esta sequência que Deus colocou. Eu não inventei isso. Foi o Espírito Santo que me ajudou a entender esta sequência linda que Deus colocou entre os ciclos de 7. As 7 trombetas, queridos, irrefutavelmente, só serão tocadas quando a porta da graça se fechar. Mas, pastor, quem diz isso? Porque a igreja não ensina assim. Eu não estou falando que a igreja ensina assim. Eu estou falando que a Bíblia ensina assim. Não é o que a igreja ensina, mas é o que a Bíblia ensina. Nós não poderemos colocar igreja acima da Bíblia. Queridos, as 28 doutrinas fundamentais da igreja estão plenamente corretas. Mas nós não estamos falando das 28 doutrinas fundamentais da igreja. Nós estamos falando aqui da interpretação profética dos 7 selos, das 7 trombetas. Existe uma interpretação equivocada que Satanás inventou para impedir o povo de Deus do tempo do fim de entender o Apocalipse. A serva de Deus falou que quando o povo de Deus entendesse o Apocalipse da forma correta, haveria um grande reavivamento. Este grande reavivamento não aconteceu porque o povo de Deus ainda não entendeu o Apocalipse. Mas entenda esta sequência entre os ciclos de 7 e perceba que quando Jesus lançar o incensário e fechar a porta da graça, começarão as 7 trombetas a serem tocadas. Leia comigo agora o capítulo 8 e o verso 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Queridos, depois que Jesus lançou o incensário sobre a terra, os 4 anjos de Apocalipse 7, que estavam segurando os 4 ventos, para que a terra não fosse destruída, esses 4 anjos soltam os 4 ventos. E agora Satanás tem a permissão, o consentimento divino de fazer a obra de destruição de 1/3 da terra. Por isso, a expressão 1/3 da terra aparece repetidas vezes na profecia das 7 trombetas. Começa a primeira trombeta falando no capítulo 8, verso 7, que o primeiro anjo tocou a sua trombeta, houve saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Esta é a primeira trombeta. A segunda trombeta, verso 8, e o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançada no mar, uma coisa como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Terça parte aqui, terça parte ali, mostrando que quem está causando estas destruições é o anjo da terça parte. É o consentimento divino para que ele faça a obra de destruição, mas não pode atingir o povo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Após o fechamento da porta da graça, Satanás não pode atingir o povo de Deus. Ele gostaria de matar o povo de Deus. Ele vai mover o mundo para aprovar o decreto de morte contra o povo de Deus após o fechamento da porta da graça, mas ele não vai conseguir tirar a vida de nenhum dos filhos de Deus. Todos estão selados pelo selo do Deus vivo, batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, e eles são protegidos durante estas destruições anunciadas nas 7 trombetas. Mas os ímpios são atingidos. E os ímpios ficam revoltados, encolerizados. E eles movem os governos, movem as autoridades para que aprovem um decreto de morte contra os que guardam os mandamentos de Deus. Eles vão acusar os guardadores do sábado, dos mandamentos de Deus, de serem a causa das desgraças. Por isso eles dizem, eles têm que morrer. E o decreto de morte vai ser aprovado. Mas nenhum dos filhos de Deus morrerá. Assim como Esaú, representando Satanás, marchou contra Jacó, representando o povo de Deus, mas Esaú não pôde matar Jacó porque Deus o impediu. Assim também o povo de Deus será protegido neste período de angústia após o fechamento da porta da graça. Aleluia! Você, meu querido irmão, tem que se alegrar com o entendimento da profecia, porque esta profecia vai se cumprir ainda e diz respeito a você e a mim. Veja agora capítulo 8, e o verso 10,
o terceiro anjo tocou a terceira trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Estrela em profecia significa anjo. Uma grande estrela é um grande anjo, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. O nome desse anjo é Absinto, porque ele amarga a vida da humanidade. Ele é a causa dos terrores e das destruições. Verso 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Mas nenhum filho de Deus vai morrer por causa das águas amargas. Mas muitos ímpios vão morrer por falta de pão e por beberem também estas águas amargas e envenenadas. Mas o povo de Deus terá como certeza o seu pão e a sua água, porque a profecia diz que o seu pão e sua água serão certos. O povo de Deus é super protegido neste período pós-fechamento da porta da graça, neste período em que as destruições anunciadas nas 7 trombetas estiverem ocorrendo. O povo de Deus está sendo protegido, amparado. E vem então o quarto anjo, a quarta trombeta, verso 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Haverá um tempo de trevas, mas o povo de Deus não será atingido. E aqui diz, o capítulo 9 fala da quinta trombeta. A quinta trombeta é para causar dor e sofrimento nos ímpios. Por quê? Porque aqueles que são selados pelo selo do Deus vivo, os que têm o sinal de Deus, eles não serão atingidos pelos sofrimentos anunciados na quinta trombeta. Leia comigo, capítulo 9, verso 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Satanás tem um exército de demônios, um exército preparado e reservado especificamente para atuar na quinta trombeta. Você acha que Satanás não tem uma carta na manga? Satanás tem escondido e reservado para o tempo da quinta trombeta um exército de demônios ferozes que vão sair, que vão ser libertados do poço do abismo e vão sair atormentando a humanidade por 5 meses. 5 meses de tormento. Eles não poderão matar essas pessoas durante esses 5 meses, mas eles vão atormentar pessoas, líderes, governos, para que aprovem o decreto de morte. O decreto de morte contra os que guardam os mandamentos de Deus será aprovado debaixo de angústia, debaixo de tormento dos ímpios. Os ímpios pedirão que os guardadores do sábado sejam destruídos, porque eles são acusados como sendo a causa dos sofrimentos da humanidade. Por isso esses demônios são liberados no toque da quinta trombeta. Verso 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como fumo de uma grande fornalha, e como fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo do poço vieram gafanhotos sobre a terra. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que vem do fundo deste poço, o abismo, mencionado na quinta trombeta, não são exatamente gafanhotos, mas parecem gafanhotos, mas são demônios, são forças demoníacas. Aqui diz, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Não são gafanhotos, são demônios que têm poder de escorpiões da terra. O escorpião pica, e a dor da picada de um escorpião é terrível. Verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Está aqui, querido irmão, querida irmã, está aqui, no capítulo 9, verso 4, a prova irrefutável de que as trombetas dizem respeito às destruições que ocorrerão após o fechamento da porta da graça, quando o povo de Deus já foi selado pelo selo do Deus vivo. E aqui está a prova.
capítulo 9, verso 4, diz que os sofrimentos, os tormentos causados por essas forças demoníacas da quinta trombeta não poderão atingir os que foram selados pelo selo de Deus. Não poderão atingir os que têm o sinal de Deus. Como é que você pode aplicar isso para a Idade Média? O selo do Deus vivo, o sinal de Deus, só será destacado agora no tempo do fim, quando a lei dominical for aprovada. Quando a lei dominical for aprovada, vai ser exaltado o sinal de Deus no lugar do sinal da besta. E o povo de Deus receberá o sinal de Deus. E os ímpios vão receber o sinal da besta. Mas o toque da quinta trombeta revela que este tormento de 5 meses não atingirá aqueles que têm o sinal de Deus, que é guardador dos mandamentos de Deus. Aleluia, aleluia. E o verso 5, capítulo 9, verso 5. E foi-lhes permitido não que os matassem durante esses 5 meses, não que matasse a população, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E estas forças demoníacas têm um líder. Qual é o líder deles? Aqui diz o capítulo 9, verso 11, e tinham sobre si rei. E o anjo do abismo, quem é o anjo do abismo? É Satanás. Ele é o líder dessas forças demoníacas da quinta trombeta. E o nome dele é Abaddon, e em grego Apolion. Meu querido irmão, aqui está a sequência que Deus deu para a sua igreja no tempo do fim para criar reavivamento, para preparar a sua igreja para o que está por vir. Satanás está impedindo as pessoas de entenderem as profecias, impedindo-os de se prepararem para os últimos eventos que antecedem a volta de Jesus. E a sexta trombeta? A sexta trombeta é uma guerra mundial. É uma guerra mundial onde morrerão mais de 2 bilhões de pessoas. Mais de 2 bilhões de pessoas vão morrer nesta última guerra mencionada na sexta trombeta. Aqui diz, olha, e tocou, verso 13, e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Estes 4 anjos não podem ser confundidos com os 4 anjos de Apocalipse 7. Aqueles 4 anjos de Apocalipse 7 já soltaram os 4 ventos, desde o momento em que Jesus fechou a porta da graça. Agora, esses 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, eles têm um momento específico para atuar. No momento em que a sexta trombeta for tocada, estes 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates serão soltos. Soltos. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Na sexta trombeta, a terça parte da humanidade vai morrer. São mais de 8 bilhões de habitantes hoje no mundo. A terça parte, meu querido irmão, dá mais de 2 bilhões. São mais de 2 bilhões de pessoas que vão morrer nesta grande guerra mundial, anunciada aqui na sexta trombeta. É uma contrafação do Armagedon. Assim como na sexta praga existe a guerra do Armagedon, que é uma guerra espiritual entre Cristo e Satanás, Cristo protegendo e libertando o seu povo do decreto de morte, o Armagedon é uma guerra espiritual entre Cristo e Satanás para libertar o seu povo, mas Satanás faz uma contrafação do Armagedon. Esta sexta trombeta anuncia uma guerra mundial onde vão morrer a terça parte dos habitantes da terra. E aqui diz o verso 16, capítulo 9, verso 16, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Um exército de 200 milhões de soldados. Meu querido irmão, a sexta trombeta anuncia esta guerra mundial. Mas você, filho de Deus, filha de Deus, você que pertence aos santos do Altíssimo, porque foram selados pelo selo do Deus vivo, você não será atingido por esta guerra mundial da sexta trombeta, porque você não morre após o fechamento da porta da graça.
Depois do fechamento da porta da graça, os santos vivos permanecerão vivos até a volta de Jesus. Aleluia! Aleluia! E agora, meu querido irmão, vem a sétima trombeta. A sétima trombeta está no capítulo 11 e o verso 15 até o verso 19. A sétima trombeta não tem nada a ver com Satanás. Não fala da terça parte de nada. Porque a sétima trombeta é a revelação do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, na sétima trombeta, quando ela for tocada, vai mostrar no céu a santa lei, os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra que aparecerão no céu. Mandamentos que serão lidos por ímpios e por justos. Todos terão que ler os 10 mandamentos. Os salvos em Cristo lerão os 10 mandamentos que eles amam e que eles guardaram. Mas os ímpios lerão os 10 mandamentos que eles desprezaram. Portanto, queridos, todos terão que ler os 10 mandamentos, e isto será na sétima trombeta. Leia comigo Apocalipse 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É a vitória final de Jesus Cristo. E os 24 anciãos, verso 16, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. O mesmo cenário montado lá no capítulo 4 de Apocalipse, quando começou a igreja de Laodiceia. Esse mesmo cenário se estende por todo o Apocalipse. E agora mostra novamente, no toque da sétima trombeta, o mesmo cenário, os 24 anciãos assentados nos seus tronos diante do trono de Deus. E aqui diz o verso 17, os anciãos diziam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E o verso 19, e abriu-se no céu o templo de Deus. Quando? No toque da sétima trombeta. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Queridos, no toque da sétima trombeta, o céu vai se abrir. As portas da cidade santa, Nova Jerusalém, se abrirão. E todos verão o quê? A arca do concerto. A arca que contém os 10 mandamentos. Mas não é a cópia, é a original. São os 10 mandamentos que estão no céu. E a mão de Deus vai abrir estas tábuas. A santa lei de Deus será estampada no céu e todos lerão. E ainda, no toque da sétima trombeta, depois de mostrar os 10 mandamentos estampados no céu, o que mais vai acontecer no toque da sétima trombeta? Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas os seus servos. O segredo de Deus, o dia e a hora da volta de Jesus. Este segredo será revelado no toque da sétima trombeta. Que glória, que alegria, que júbilo, que felicidade. O povo de Deus sentenciado à morte, o povo de Deus sendo perseguido, mas sendo protegidos pelos anjos. Agora eles veem a lei de Deus que eles amam, estampada no céu. E agora eles ouvem a voz de Deus, declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Tudo isso acontece no toque da sétima trombeta. Meu querido irmão, só então, depois da sétima trombeta ser tocada, é que começarão as 7 pragas. Esta é a linda sequência que Deus colocou nos ciclos de 7. Uma sequência entre as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, e quando a sétima trombeta for tocada, começarão as 7 pragas, que durarão um pouco de tempo. As 7 pragas não têm nada a ver com 1/3 da terra. As 7 pragas são juízos diretos de Deus, que vai atingir os ímpios, que vai atingir os que receberam o sinal da besta. Porém, aqueles que receberam o sinal de Deus não serão atingidos nas 7 pragas também. Você lê comigo capítulo 16 e o verso 1 e 2. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. É a ira de Deus, não é a ira de Satanás.
As 7 trombetas mostraram as destruições de Satanás sobre a terra. Mas aqui, as 7 pragas mostram que é a ira de Deus sendo derramada sobre quem? Os que receberam o sinal da besta, verso 2. E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Não sobre os que tinham o sinal de Deus. Aleluia! Vale a pena obedecer a Deus, meu querido irmão. Vale a pena você abraçar Jesus como Salvador e deixar que o Espírito Santo escreva na sua mente os mandamentos de Deus, para que você ame e guarde os mandamentos de Deus. Destes mandamentos de Deus, que agora se destaca no tempo do fim, é o sábado. O sábado e o domingo serão o foco agora no tempo do fim. O povo de Deus guardando o sábado, o 7º dia da semana, e os ímpios todos guardando o 1º dia da semana. Queridos, mas aqueles que guardam o 1º dia da semana, eles são advertidos na palavra de Deus que eles estão recebendo o sinal da besta. Por isso eles vão receber os juízos da ira de Deus. Verso 2. E foi o primeiro anjo, derramou a sua salva sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo, verso 4, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Vejam aqui as pragas derramadas por Deus, mas o povo de Deus não será atingido e será de uma forma rápida. Essas 7 pragas ocorrerão de uma forma rápida. Deus não tem interesse de prolongar o sofrimento de ninguém. E aqui diz o verso 8, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e o sol vai aquecer, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Haverá um aquecimento do sol, e as pessoas vão sofrer com o aquecimento do sol. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E a quinta praga, verso 10, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Sobre o Vaticano vai cair o quê? A quinta praga. A quinta praga. E a sexta praga? Verso 12, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Os reis que vêm do Oriente representam Jesus Cristo com o seu exército. Quando Babilônia caiu, o rei Dario e Ciro, eles vieram do Oriente, invadiram Babilônia e Babilônia caiu. E agora a Babilônia espiritual, a Babilônia papal vai cair de uma vez por todas, nesta guerra anunciada aqui, na sexta praga. Os reis que vêm do Oriente representam quem? Jesus Cristo e o seu exército vitorioso. E contra Jesus Cristo, quem vai batalhar? Verso 13, da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, o poder papal, e da boca do falso profeta, o protestantismo apostatado, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Queridos, esta trindade demoníaca, formada pelo dragão Satanás, poder papal e Estados Unidos da América do Norte, representando o protestantismo apostatado, eles se unem para combater o povo de Deus. Mas Miguel, grande príncipe, se levanta pelo seu povo. Ele vem para libertar o seu povo do decreto de morte. Por isso, o Armagedon é uma batalha de libertação para o povo de Deus. Aleluia! Aleluia! Aqui diz, queridos, o verso 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo. Esses demônios vão reunir os governos do mundo para batalharem contra o povo de Deus. Mas eles serão destruídos, porque Jesus é o vitorioso. Jesus é o vitorioso. E se congregaram, verso 16, no lugar em que hebreu se chama Armagedon. É uma batalha de Cristo contra Satanás para libertar o povo de Jesus, que está sentenciado à morte. E o sétimo anjo, a sétima praga, verso 17, derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito.
E houve vozes e trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. A grande cidade, do capítulo 17, verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A grande cidade é uma referência a Roma. Roma será dividida em 3 partes. Diz aqui, verso 19, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações, ou seja, todas as capitais, as grandes cidades do mundo, caíram. É a 7ª praga. Roma se divide em 3 e todas as cidades, as grandes cidades do mundo serão destruídas, caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Meu querido irmão, louvado seja Deus por esta linda sequência das 7 igrejas revelando a história do cristianismo, desde o ano 31 até 1844. E então, durante o período de Laodiceia, de 1844 para frente, Deus mostra o trabalho de Jesus Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial, porque foi montada a cena do juízo celestial exatamente no contexto da igreja de Laodiceia, povo do juízo. Capítulo 4 de Apocalipse é a sala do juízo, capítulo 5 do Apocalipse é o livro do juízo, capítulo 6, 7 e 8 é a abertura dos selos, é o processamento do juízo em 7 fases. Capítulo 8, verso 1 a 5, é o fechamento da porta da graça e então começam as 7 trombetas a serem tocadas e quando a última trombeta for tocada, começam as 7 pragas. E quando a 7ª praga cair, Jesus Cristo volta. Jesus Cristo vem para libertar o seu povo do decreto de morte, da sentença de morte. Somos vitoriosos porque nós estamos do lado daquele que é vitorioso. Se você está ao lado de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você é vitorioso. Aleluia! Eu termino lendo Apocalipse 17, verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele. Quem está com o Cordeiro? Você e eu. Os que amam a Deus, os que guardam seus mandamentos. Eles são chamados eleitos e fiéis. A vitória é sua, meu querido irmão, em Jesus Cristo. Aleluia! Alegre-se. Bendito seja Deus por esta revelação do Apocalipse fácil. Do Apocalipse fácil, em forma sequencial, nos 4 ciclos proféticos. Aleluia! Deixe-me orar por você. Pai querido que estás nos céus, humildemente nós te agradecemos pela revelação que a profecia faz. Pela forma fácil como o Senhor escreveu os 4 grandes ciclos de 7 das profecias do Apocalipse. Obrigado, Pai, pelo derramamento do Espírito Santo. Obrigado pela compreensão das tuas profecias. Que o Senhor nos use para proclamar as 3 mensagens angélicas, exatamente agora no tempo do fim, preparando um povo para a breve volta de Jesus. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, para que ele viva em nós e nos faça templos vivos do Espírito Santo. Pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.